Olá, queridos amigos e irmãos. Prazer estar aqui dividindo a palavra de Deus com vocês. O Senhor Jesus, conforme os seus ensinos que temos nos evangelhos, nunca ensinou algo que fosse irrelevante, algo que fosse superficial. Tudo que Jesus nos ensinou é de uma profundidade, é de uma relevância tão grande que nós devemos pautar nossas vidas pelo ensino do Senhor Jesus. Um desses ensinos é o chamado Sermão do Monte, sermão muito conhecido de Jesus, e que estão registrados nos livros de Mateus e de Lucas. Eu quero chamar a atenção para um versículo deste Sermão do Monte, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13, e que vocês conhecem muito bem. Então vamos ao texto. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Veja, Jesus não disse assim, vocês, meus discípulos, e ele estava falando para os discípulos dele. Vocês, como eu gostaria que vocês fossem o sal da terra. Ele não disse assim, olha, se acontecer determinadas condições, vocês serão o sal da terra. Não, ele disse, vós, meus discípulos, vós sois o sal da terra. Então, o discípulo de Jesus se caracteriza por ser o sal da terra. Então, nós vemos, em primeiro lugar, a nossa identidade. Vós sois o sal da terra. É uma afirmação de Jesus. É uma afirmação categórica de Jesus. Vós sois o sal da terra. Portanto, nós entendemos aqui pela palavra de Jesus que ele está falando de nossa identidade. Muito bem. Só que quando ele fala de nossa identidade, ele nos compara com algo que existia em seu tempo. No tempo de Jesus, não existia geladeira para conservar os alimentos, mas existia o sal. Eles já usavam o sal para isto. Então, o sal era usado para conservar os alimentos. E o sal era usado para dar sabor à comida. Era um tempero necessário, sempre foi para a vida humana. Aqueles que, por questão de pressão alta ou algum outro problema de saúde, têm que comer comida sem sal, sabem a dificuldade de comer esse tipo de comida. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está falando, em primeiro lugar, acerca de nossa identidade. Nós somos isso. Muito bem, e o que é que o sal significa? Naquela época e hoje ainda. O sal, ele existe para os alimentos, para a comida, para a refeição. O sal existe para isto. Nenhuma mulher que convida alguém, para almoçar em sua casa, chega na hora de colocar a comida na mesa e diz assim, olha, eu preparei apenas um prato de sal. Então, veja bem, aqui neste prato tem o sal rosa, tem o sal grosso, tem o sal refinado, tem o sal isso, o sal aquilo. Fiquem à vontade, comam à vontade. Nenhuma mulher faz isso, não é? Na hora da refeição. Porque o sal não é para ser comido sozinho, por si. Ninguém aguenta. Coloca uma pitada de sal na boca, já a segunda não coloca mais, porque não aguenta. É um negócio que não dá para comer sozinho. Porque o sal existe para dar sabor aos alimentos. O sal existe para os alimentos. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, o que ele quer dizer é que nós damos sabor à vida. Nós não existimos para nós mesmos. O sal não existe para si mesmo como alimento. Ele não existe para si mesmo. Ele existe para os
outros alimentos, para dar sabor aos outros alimentos. É para isso que o sal é usado. Jesus quer dizer que a nossa vida não é para nós mesmos. Nós não existimos aqui para nós existimos para abençoar os outros, para ajudar os outros, para fazer com que a vida dos outros seja melhor. Então nós existimos para os outros. Eu não estou nessa vida aqui para me enriquecer e juntar muito dinheiro. Eu não estou nesta vida aqui para ter poder sobre os outros e mandar nos outros. Eu não estou nessa vida aqui apenas para gozar meus prazeres e o resto que se vire. Não! Eu estou nessa vida para me relacionar com as outras pessoas, para viver em sociedade e contribuir para o bem da sociedade, contribuir para o bem da vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas mais feliz. Eu existo para os outros, eu sou sal para os outros. Assim como o sal é para os alimentos, eu sou sal para a vida dos outros. Essa é a minha existência, é isso que eu sou como discípulo de Jesus. Agora, eu não preciso ser sal para os outros, aí é algo muito simples, eu não preciso seguir Jesus, eu não preciso amar Jesus, eu não preciso ter nenhum compromisso com Jesus. Sem compromisso com Jesus, eu não sou sal para ninguém. Então, vivo minha vida do meu jeito. Mas, se eu decidir seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, gente, eu sou sal. Não tem como fugir disso. Eu sou sal. Essa é a nossa identidade. Nós existimos para os outros. Nós existimos para a sociedade. Nós existimos para este planeta, Terra. Nós existimos para os outros, não para nós mesmos. Essa é a nossa identidade. Mas Jesus também nos fala de um perigo que nos ronda. O perigo que nos ronda é nos tornarmos insípidos. Então ele diz aqui: mas, se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas, se o sal se tornar insípido, naquela época, na época de Jesus, o sal se tornava insípido por dois motivos básicos, dois motivos da natureza. Primeiro é quando existiam muitas impurezas dentro do sal. Então existiam outros pós, vamos dizer assim, como sal, brancos, cristalinos, que se misturavam com sal e faziam com que o sal perdesse seu sabor. Então as impurezas faziam com que o sal se tornasse insípido. Ou a outra forma era a exposição ao sol, à chuva e ao solo. Então a exposição a esses elementos da natureza faziam com que o sal também se tornasse insípido. O que é esse insípido? É perder a sua condição de salgar. Porque essa é a condição do sal, salgar. Então, o sal, ele poderia se tornar sem sabor, ou seja, poderia ser colocado no alimento e não ter efeito nenhum por causa dessas coisas. Ele perdia as suas capacidades. Ele perdia. E isso acontecia na época de Jesus. O sal que chega em nossa casa, ele já é refinado, ele já é livre de todas as impurezas, não tem esses contatos que eu acabei de falar. Por isso que o nosso sal sempre salga. Mas na época de Jesus, essas impurezas aconteciam, estavam aí na natureza. E o que acontecia com o sal insípido? Não prestava para os alimentos. Então o que se fazia? Jogava fora, jogava no chão. Era algo que não tinha serventia. Jesus diz: esse é o perigo que ronda vocês, meus discípulos, como sal da terra. Qual é o perigo? O perigo é você se tornar irrelevante. O perigo é você não salgar nada. O perigo é você dizer que é discípulo de Jesus, mas sua presença não significa nada, não acrescenta nada de bom.
não ajuda as pessoas. O perigo é que a sua palavra não ajuda em nada, não melhora as condições de nada, não resolve problema de nada. Esse é o perigo. O perigo é sendo discípulo, se tornar irrelevante para os outros, para as pessoas e para a sociedade. Em suma, o que significa isso? Esse tornar-se insípido, em primeiro lugar, é você se tornar irrelevante para os demais. Ou seja, é você se isolar dos demais, da vida das pessoas. É você se isolar. Eu nasci em uma época, eu sempre vivi na igreja. Eu nasci em uma época em que nós éramos ensinados, na minha adolescência, na minha juventude, olha, se afasta do mundo. E o mundo era sempre as outras pessoas. Se afasta do mundo, se afasta das outras pessoas. Só viva com seus irmãos da igreja. Porque eles sim vão cooperar para o seu bem. Eles sim vão fazer você se santificar. Só viva. Mas o pessoal do mundo não, se afasta deles. Se por algum motivo você tiver que trabalhar com eles ou estudar com eles, como era o nosso caso naquela época, você, o mínimo de contato com essa gente. Não vá nas festas deles, não fique conversando muito com eles, não faça aquilo que eles querem que você faça, se afaste deles. E eu fui ensinado, e infelizmente assim vivi, em muitas circunstâncias, isolado dos demais. Então eu não participava de nada que as demais pessoas participavam. Porque se eu participasse, você está indo para o mundo. É esse isolamento que Jesus não quer. Se eu me isolar, Jesus diz, você estará se tornando insípido. Então, o isolamento das pessoas que não fazem parte da nossa igreja, do nosso grupo religioso, é um fator de nos tornarmos insípidos. O que Jesus quer dizer é que sal é para entrar na vida dos outros, não para se isolar. Que adianta, gente, sal no saleiro? Que adianta? Se o sal ficar 1 ano no saleiro, vai ter algum efeito na sua vida? Vai ter algum efeito na comida que você come? Não. Sal é para a comida. Nós não podemos, como discípulos de Jesus, nos isolar dos outros. Nós temos que ir aos outros, estar na vida deles, participar da vida deles. Isso significa que quando o seu colega de trabalho for fazer uma festa de aniversário e convidar você, vá nessa festa, participe ali. Ah, pastor, mas eu não bebo cerveja, bebida alcoólica, vai ter um monte de cerveja. E daí? Deixa. Quem quiser beber, que beba. Cada um é livre. Você bebe seu copo d'água, mas vai lá, participa da vida das pessoas. Se torne relevante, se torne amigo. Faça o bem, faça com que a sua presença melhore a vida das pessoas, faça com que a sua presença traga mais alegria para a vida das pessoas. É isso que Jesus quer quando diz somos sal. É de que nós participemos. Então, esse isolacionismo que muitas vezes pregamos, ele é extremamente negativo. Aí a gente usa um monte de versículo bíblico para garantir o isolacionismo, né? Sai da Babilônia, meu povo, e outras coisas assim. O que Jesus está dizendo é o contrário. Jesus está dizendo, vós sois sal. E o sal é para entrar nos alimentos. Entrar e ficar lá. Não é para se isolar. Sal não é para o saleiro, sal é para os alimentos. Então, participe da vida dos outros para ajudar. Uma outra forma de nos tornarmos insípidos é quando
estando diante da sociedade, e a sociedade tem seus problemas e problemas muito, muito graves. É o pessoal que dorme na rua, é criança abandonada, é a questão escolar que está sempre carente, sempre ruim, é a questão da saúde, é nos bairros, a questão das ruas, da limpeza dos bairros, etc. Ou seja, nossa sociedade, como ela está organizada hoje, ela tem problemas gigantes, problemas grandes, complexos, difíceis. Aí chegamos nós, discípulos de Jesus, e dizemos assim, não, a solução para tudo isso é muito simples. Basta a pessoa aceitar, basta vocês aceitarem Jesus e está tudo resolvido. Aceitou Jesus, acabaram seus problemas, vai tudo melhorar porque o Espírito Santo vai fazer uma mudança na vida da pessoa, ela vai se tornar uma ótima pessoa e tudo vai melhorar, não vai haver mais problemas. Então, nós chegamos para a sociedade com soluções simplistas, que não resolvem nada, que geralmente são erradas mesmo, porque o problema é complexo. É necessário que, para resolver problemas complexos, pessoas se ajuntem, discutam e formem planos de ação para serem feitos. Isso é necessário, mas exige discussão, porque a complexidade é grande. Você pensa que tem um resultado aqui e afeta um outro problema ali. Então, planos de ação, eles devem ser executados e analisados ao mesmo tempo para ver o que deu certo, o que deu errado, o que precisa mudar, o que precisa continuar. Os problemas são complexos. E o problema nosso, como sal, é que a gente não quer conversar com os outros e discutir soluções com os outros. É que assim, nós já temos a solução, que é aceitar Jesus. Essa solução para os problemas da sociedade não adianta nada. Nada. Primeiro porque a sociedade é livre, cada um tem a religião que quiser, e se não quiser ter religião, tem todo direito. Segundo, os problemas são complexos demais, eles não são resolvidos com um ato de uma religião. São complexos, são de seres humanos. Então, a nossa participação na sociedade é de ajudar a resolver essas complexidades. Então, tem que estudar o assunto, tem que pensar no assunto, tem que ver propostas, saídas, e tem que trazer essas propostas para a discussão do grupo social do qual fazemos parte. Porque é nesse debate que a gente vai tirando as melhores ideias para resolver. Mas nós, como cristãos, nós nos isolamos também da sociedade. A sociedade é o mundo, eu não quero ter nada com o mundo, então eu fico aqui sem falar nada. Conclusão, disse Jesus, vocês se tornam insípidos, vocês se tornam irrelevantes. A única coisa que presta é ser jogado na rua para que as pessoas pisem em cima, porque não presta para nada. Meus irmãos, Jesus está nos chamando a entrar na sociedade e ajudar. Nós não temos a solução, nós ajudamos a construir uma solução humana para os problemas humanos complexos no qual vivemos. Mas entre, participe, seja ativo e realmente organize. Bom, mas Jesus também fala da nossa força. Vós sois o sal da terra. Aí eu fiquei, bom, nós somos o sal da terra de Jesus. E o que é essa terra que ele falou? Eu procurei no Sermão do Monte onde aparecia essa palavra terra em outra vez. E em mais 2 textos aparece a palavra terra, além desse que a gente está vendo. O segundo texto em que aparece é na oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a terra aí, de novo. Então, o que ele está orando? Que a vontade de Deus seja feita onde? Na terra, como é feita no céu. Então, no céu é feito porque Deus habita lá, Deus manda. Na terra, que ela seja feita, também é um pedido. Então, que na terra a vontade de Deus seja feita. Ora, o que é essa terra? Essa terra são as pessoas que vivem em sociedade. Essa terra são os seres humanos. Essa terra é a natureza integrada com as pessoas, porque as pessoas elas podem prejudicar a natureza ou podem ajudar a natureza. Então, terra aí são as pessoas organizadas em sociedade.
Não é pessoas ao léu. Terra são pessoas organizadas em sociedade. O outro texto que aparece é Mateus 6,19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões minam e roubam. Então, na terra eu não devo ajuntar tesouros, porque os tesouros dessa terra se acabam aqui. Eu não devo ajuntar tesouro na terra. Ora, ajuntar tesouro na terra é, veja bem, me enriquecer dentro da sociedade na qual eu vivo. É isso que Jesus está dizendo. Não se enriqueça na sociedade onde você vive, porque essa riqueza vai ficar aqui, né? Lembra que um dia você vai morrer, o que você tem vai ficar aí. Você não vai levar nada. Então, Jesus está dizendo que terra aqui, sal da terra, são as pessoas, é a sociedade. Então, é na sociedade que a gente deve entrar. Mas essa é a nossa força. Vós sois o sal da terra. Nós podemos entrar na sociedade e vamos dar uma boa contribuição exatamente por sermos discípulos de Jesus. Mas vamos contribuir para o bem-estar das pessoas. E para fazer o bem a elas. O que Jesus está nos dizendo? Você existe para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, para fazer o bem para as pessoas. É para isso que você existe. E você tem a força para isso. Vós sois o sal. Vós sois o sal dessa terra. Ou seja, nós já temos a força para isso. Você pode dizer, pastor, mas na sociedade eu sou muito pequenininho, estou lá embaixo, meu emprego é subalterno, né? Trabalho na limpeza, ou faço alguma coisa, eu não tenho sim, muito estudo. Vós sois o sal da terra. É como você nas condições que você tem. A sua presença, a sua ação no meio das pessoas, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, para se envolver com as pessoas, para se envolver com a sociedade, para melhorá-la, para fazer bem. Isso é a sua força. Então, não se esconda atrás de uma fraqueza social. Não se esconda atrás disso. Jesus disse que você é o sal da terra. Então, participe da terra, participe da vida, da sua sociedade, do seu grupo social, participe da vida da sua cidade, participe da vida das pessoas, dos seus amigos, participe da vida deles, vá em seus almoços, convide para almoçar, participe de suas festas, esteja presente, aconselhe, ajude, dê a mão, acaricie, tome as pessoas para ajudá-las, tenha misericórdia das pessoas, ame as pessoas, esteja com elas, participe de seus sofrimentos, chore com elas nos sofrimentos, mas também sorria quando elas vencerem, quando elas estiverem bem, participe disso, dessa alegria também. Ou seja, Jesus quer que a gente se envolva com as pessoas, se envolva com a nossa sociedade para sermos sal. E é isso que nós somos. Que seja assim. Que Deus os abençoe. Eu e você, que nós sejamos sal da terra, sal nesse mundo, e que ajudemos esse mundo a melhorar. Que a nossa presença dê sabor, que as pessoas digam, por causa do meu amigo fulano, por causa do meu amigo Watson, eu tenho uma vida melhor, eu tenho uma vida mais feliz. Que seja assim. Que seja assim conosco. Participe da vida das pessoas como sal. Deus te abençoe.